Fluminense. Então, ali no Fluminense ele tinha um espaço, né, sensacional e era um cara que a gente sempre, né, fala que quebrou todas as barreiras, né, que ele era negro, né, dentro do Fluminense, que era um clube super tradicional, analfabeto. Então, ele conquistava assim todos os atletas, né, os pais, ele tinha um carinho, esse amor que ele passava, né, para os atletas, ele transmitia para todas as famílias, enfim. Então, todo mundo que passou ali pela entidade Bené é sempre muito grato. Nossa, muito legal, porque eu conheci, antes de eu começar a jogar no Bonespa, que foi o primeiro contato, né, com, com o eixo Rio-São Paulo, Minas, conhecer o mundo do vôlei, né, maior de primeiro time, assim, vindo do interior, eu só lia a revista Saque, né, e tinha uma matéria uma vez com ele, assim, e É, tal, uma foto, assim, ele era incrível, ele era e, uma pessoa que, enfim, é um caso à parte. Acho que hoje, eu não sei quem seria essa pessoa, né? Hoje a gente tem várias pessoas trabalhando, né, com garotada e tal, mas com outras condições, com outra estrutura. Essa questão, né, da abordagem no menino, né, na menina também é diferente, né? A é, gente tem que tomar muito cuidado. A gente brinca muito, né? Mais ou menos como tem casos, né, de pai e mãe de Miss, né? Que é o pai de atleta hoje em dia, né? Desde base, quando vê um potencial muito grande, né, no menino ou na menina, tá já ali acompanhando de perto, participando de todo esse processo. Então, todo cuidado, né, em muitos momentos excessivos, né, talvez seja um cuidado a se ter, né, nos dias de hoje. Então, essa abordagem a gente tem que tomar muito cuidado. Se chegar na rua hoje, como o Bené chegar, ô molecão, tal, chegar, quer ir lá no uhum. Fluminense treinar, né, o pai já vai ficar desconfiado, enfim. Então, acho que nos dias de hoje a gente tem outros caminhos, né, para poder conquistar, né, e trazer essa garotada. E eu costumo falar assim que o grande segredo, e o Bené tinha muito isso, né, por todo mundo que passou por ali, e hoje mais do que nunca, assim, para os treinadores que estão se iniciando, eu sempre falo isso, né, que o grande segredo do treinador é você manter, né, essa garotada nessa faixa etária aí de 13, 14, adolescente ainda, motivado para treinar, né? Abrindo mão de várias atrações que tem, né? Fora, nas redes sociais. Antigamente a gente perdia uma festa aqui e ali. Hoje em dia, né, o garoto abre mão de muita coisa, né? A atleta abre mão de, né, várias atrações que tem, atrativos que tem ali, que ela está vendo ali na rede social, né? Acontecendo. Então, se essa criança não tiver, esse adolescente não tiver muito motivado, ele não tiver prazer em estar ali, né, no dia a dia, nesse processo que é duro, que a gente sabe que tem que abrir mão de muitas coisas, ele acaba ficando no meio do caminho. Então vai, né, seguir outros caminhos. Então, eu acho que esse é o grande segredo e serve para tudo, né? A gente no adulto também, você motivar, né, a atleta adulta, o tempo todo tá ali naquela rotina, treinar de manhã e de tarde, sendo exigida, né, sendo cobrada. Então tem que ter, né, diria um talento assim para manter esse grupo motivado, né, tá no treinamento ali, se motivando a se desenvolver, vendo coisas novas. Se você ficar naquela rotina ali, né, diária, acaba sendo muito massacrante, cansativo e desgastante, né, mentalmente para esses atletas. Então, acho que é o grande segredo assim hoje em dia é você ter esse cuidado, né, com a motivação dos atletas que, Principalmente depois que consegue conquistar alguma coisa, né, que sem daí, dúvida, já consigo, né, e esquece do tem muitos, processo. tem muitos. Você falou dos pais, né? Você usou a analogia do pai de Miss e tal, o pai de atleta hoje em dia. Você já viu, evidentemente que eu tô falando isso, mas o apoio dos pais é extremamente importante, talvez seja mais importante do que o apoio do clube até. Mas você já viu pais estragarem atletas? Você já viu perder atletas por conta Já da vi, relação? já vi. Já tive situações assim. Eu mesmo, quando era técnico de mirim infantil, tive uma experiência, por exemplo, de um pai de um atleta que levava a torcida organizada, pagava bicho pro filho, entendeu? Cobrava, enfim, fazia a torcida assim, e eu sentia que o garoto, ele não se sentia à vontade. Então, assim, é importante, né, esse apoio, como você falou, fundamental, né? E hoje em dia, mais do que nunca, né, porque essa garotada cada vez mais cedo está saindo de casa, né, abrindo mão da família, então é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Mesmo numa equipe adulta, a gente hoje tem, né, jogadoras muito jovens que saíram cedo de casa, vão para o Rio de Janeiro, por exemplo, né, um grande centro, longe dos pais, né, longe da família, longe dos amigos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, uma abordagem diferente que a gente tem que ter,
né, complementar, como você falou, aos pais que estão apoiando lá de longe, estão confiando, né, na estrutura, deixaram ali, porque tem que confiar. Você imagina, né, um filho com 16, 15 anos ir para o Rio de Janeiro, né, o pai muitas vezes não tem a oportunidade de acompanhar. Hoje em dia tem alguns que acompanham, já está virando um pouco, né, essa cultura do futebol, né, Aham, do eu pai ia abrir falar isso. mão para poder, enfim, acreditar no sucesso do filho e, de repente, né, poder ajudar a família mais na frente. Isso também se torna uma pressão que a gente conhece muito bem no futebol, mas que no voleibol já tem muito. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter e é constante, né, de dar esse suporte, né, esse apoio psicológico, não só na quadra, no treinamento, mas fora dele, é fundamental, faz a diferença. Quando eu joguei no Palmeiras, acho que foi o segundo ano, no primeiro ano que eu joguei no Palmeiras, joguei 2 anos, 91 e 93, antes de ser Parmalat. Vôlei, né? Joguei vôlei. Aí, quando a gente tava treinando no juvenil, tinha um menininho que ficava com o pai do lado de fora, com a bola de futsal, fazendo embaixadinha em volta da quadra sem deixar a bola cair, e o pai acompanhando. Que depois ele treinava futsal, e o molequinho continuava, não tinha chance de treinar. E um dia deixaram, porque o moleque era bom, né? Era muito habilidoso. Ele entrou na quadra pra fazer o jogo, o pai ficava, dribla aquele, isso, não passa a bola, faz. É, uma Ah, loucura. não colocaram o moleque. Assim, É uma loucura. né? Tipo, é muito. É muita loucura. Eu tenho um filho, né, joga futebol, ele joga sub-17 no Bangu, que é uma equipe, né, menor no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Passa frio toda vez que vai pra lá. Ele vai, pega, vai de bicicleta elétrica até o metrô, do metrô ele pega, vai pro trem, do trem ele vai lá pro Nossa. subúrbio, enfim, todo dia, sai 6 horas da manhã. Eu costumo falar para ele, nunca fui a um treino. Jogos, por exemplo, fui em raríssimos, até em função da minha agenda, mas esse ano, por exemplo, jogou o estadual todo, eu não fui a um jogo, porque enfim, esse ambiente, como você falou, de sentir os pais ali pressionando e tal, me incomoda um pouco. Ah, Então, eu prefiro deixar ele à vontade, entendeu? Confiar, né, na comissão técnica. Eu fiz questão de conhecer, né, os treinadores, enfim, e o treinador, por coincidência, até um português, né, no Bangu, cara sério, enfim, que tenho pessoas conhecidas, profissionais que conhecem. Então, acho que o grande segredo é esse, como você falou, é confiar. A partir do momento que você confiou na comissão técnica, né, aquele caminho ali que vão ser segundo os pais, né? A gente sempre fala isso, né? Não tem como você estar ali no dia a dia, o esporte sempre é complementar. E o meu filho, eu falo isso sempre, vai abrir mão em alguns momentos do estudo, porque é difícil conciliar, ele está estudando, mas sai, volta do treino todo dia, vai direto para a escola, perde um pouco na escola, mas ao mesmo tempo ganha, né, na vida. Então, eu acho sempre isso. Essas meninas, a gente tem o cuidado também de estarem sempre estudando, acompanhando, a gente tem esse cuidado, mas acima de tudo esse cuidado, né, na formação, né? Porque é a nossa missão também como profissionais. a minha filha tem 10 anos, né? E esse ano, ela me pediu pra treinar vôlei. E ela nunca tinha demonstrado, assim. Ela não gostava da competição, assim, ela gostava da brincadeira e tal, assim. E daí tem um vídeo até bem legal na minha rede social que eu mostro eu treinando com a seleção no Mundial de 2010. Você não tava, né? Eu não estava, em Não tava, 2010 é. foi o tempo que eu fiquei Porque fora. talvez se o uniforme caberia em mim, eu tive que usar do médico. Me lembro. Essa história todo mundo sempre É, fala muito bem. e daí eu mostrei pra ela tal, né? E daí eu comecei, né, imaginar. E eu acho que eu não tenho a menor condição de ver ela jogando. Menor condição. Porque eu ia sofrer É demais, assim. difícil. E não de querer me meter, não, assim, ficar É, ausente, assim. mas de sofrer. Eu fui entrevistar o William Mago uma vez, eu tava na Globo ainda, tal, logo após a Olimpíada, e ele levou a medalha e eu tinha levado ela. E ele botou a medalha nela. Eu já fiquei emocionado. Tenho a Mas é menor isso. É condição. isso, é. Eu também nunca fui de falar, meu filho sabe, dos poucos jogos que eu fui, nunca ouviu minha voz. A mãe era um pouquinho mais, né, animada quando ele era menor, ele jogou futsal, jogou no Botafogo também e tal, e futsal é mais próximo ali, né? Então tem muito isso, tem essa loucura dos pais e, sem dúvida, o coração fica ali. Você quer ver, né, o É, filho, né, ir bem, enfim, mas eu acho que é isso, é uma escola, você tem que confiar, talvez seja melhor, como você falou, vai lá e faz, e depois você me conta como é que foi, é, do que tá ali, né, em alguns momentos que você sofre, é é, natural é. esse sofrimento com os E, filhos. e, e não, assim, eu fui um jogador que longe do nível, né, de alguém assim, mas eu tenho medo que atrapalhe mais, né, É. dela me ver assim, tal. Mas ela é muito novinha ainda para eu pensar nesse momento. Você tocou assim, você falou um negócio que o técnico do Bangu é português, né?
Aí eu tava conversando com um ex-atleta de futebol e tal, e ele falou uma coisa assim: o que que acontece hoje em dia que os técnicos portugueses estão dominando o mercado, né? Tem vários espalhados, no Brasil tem vários, né? E ele falou assim que conversou com o pessoal de Portugal e eles falaram assim: ah, e a gente tem um Cristiano Ronaldo, né? Você tem aí vários, né? Não Cristiano Ronaldo, mas tem Pelé, Romário, Ronaldo lá, né? Um material humano muito grande. O que, a gente teve que fazer aqui? Estudar. Temos que É isso. estudar para produzir melhores atletas. E aí aconteceu de ter esse boom de treinadores. Aí ele falou um negócio que é o que eu quero chegar com você. Existe muito material didático de treinamento de futebol em Portugal. Nem no Brasil tem, mas assim na Europa. Verdade. Tem de vôlei? Tem muito pouco ali. Sim, é uma coisa que eu sempre falo. E eu, particularmente, assim, entrei nas redes sociais, vamos dizer assim. Eu tenho um Instagram, nunca fui de Facebook, nunca tive uma conta no Facebook, mas uma das minhas motivações, assim, no primeiro momento, né, que eu entrei no Instagram, era de dividir, assim, um pouco do treinamento, da rotina. Não é porque é melhor ou pior, eu sempre falo isso. É porque a gente está ali tendo o privilégio de trabalhar, né, durante muitos anos em seleção brasileira, e a gente tem muito pouco material, né, didático, como você falou. E eu acho que hoje a gente tem algumas ferramentas que permitem, né, as pessoas terem acesso, não é que vai copiar, vai reproduzir exatamente o que é feito na seleção brasileira, o que é feito, né, na equipe adulta, mas sim de, primeiro, entender o que é feito ali e, segundo, de poder fazer adaptações, ter ideias. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem acesso fácil a muita coisa. E uma das coisas que a gente sempre me incomodou muito assim ao longo desse tempo, a gente sempre fala isso, né? A gente fala muito das escolas, né, de voleibol. Tem a escola japonesa, né, a escola russa, a escola cubana, a escola brasileira. Tem uma escola brasileira, não tem como não ter, né? Depois de tantos anos conquistados, mas o que que se tem de material, né, desse tempo todo que se conquistou, né, tantos títulos? Muito pouca coisa, entendeu? Então, assim, eu converso assim, muito lá na CBV, na confederação, com, né, as pessoas, né, que estão envolvidas nessa parte administrativa, o quanto é importante não só você fazer curso, que curso você atinge, né, um grupo mais reduzido, mas ao mesmo tempo você está reproduzindo e mostrando, divulgando, né, o que é feito ali no nosso dia a dia, né? Porque Saquarema ali a gente sempre fala, é uma grande escola, né? Para quem é treinador de voleibol, eu brinco que é a Disneylândia do voleibol. Você vai para lá, você vai ter voleibol de tudo, né? Seleção sub-17, sub-19, 21, masculino, feminino, Praia. praia. Então, quem gosta de voleibol e tem a possibilidade de estar ali, é maravilhoso. Então, se você ao menos tivesse a possibilidade de estar ali registrando todos os treinamentos e reproduzindo isso, né, divulgando para o Brasil, para o mundo, já tivemos diversos profissionais, né, de lá de fora, acompanhando lá em Saquarema, treinador do Japão, treinador da Polônia, treinador do mundo todo, né, porque sempre foi uma referência e vai continuar sendo. A gente está se desenvolvendo, né, ainda estamos, né, num momento que é questionável, muita gente fala, é difícil, momento difícil e tal, mas é o mundo todo que está evoluindo, né? A gente sabe muito bem disso. E não vai ser nunca mais com nenhuma seleção que foi ao longo desses anos todos, né? Dessa hegemonia do Brasil. Não tem como ser. Então, assim, o que eu falo é isso, nessa questão que você falou, né? Voltando à questão mais de metodologia, né? De material, eu acho que é muito importante, cada um de uma forma, né? Mas poder dividir um pouquinho mais. Tem gente que tem mais esse perfil, né? Teórico, que é uma coisa também que é importante, né? Sempre frisar. A gente hoje tem grandes treinadores, né? No mundo todo que vieram da origem da análise de desempenho, né? Que era da estatística que a gente falava, que hoje em dia tem programas que dá tudo muito mastigado, né? Pro atleta e facilita a vida do treinador. Mas essa questão da sensibilidade, né? Do treinamento, que é o grande segredo, na minha opinião, e o Bernardo sempre falou muito isso, né? Desde a da época que ele me convidou, não adianta você ter uma estratégia tática mirabolante, você ter conhecimento da tática, você não tem fundamento para poder Executar, né? executá-la. Então, assim, primeira coisa é isso, é desenvolver, né, a parte técnica, né, a parte do talento, que eu acho que é o grande segredo, né, da escola brasileira, de ter sido, né, ao longo desses anos todos, nunca foi o mais alto, nunca foi o mais forte, nunca foi o mais veloz, mas que
pegou um pouquinho de cada dessas características e se tornou a escola brasileira. E hoje a gente está num momento que está voltando um pouco, né? E eu acho que vai beneficiar um pouco o Brasil, a escola da habilidade, né? A gente está vendo aí A França é a isso, né? França, Japão, Japão, é. enfim, Eu sempre voleibol brinco, que... desculpa, Tabacho. Eu sempre brinco aqui que o Japão parece parece que eles estão jogando pulandinho, assim, ó, o tempo todo, assim, né? É bonito E de é ver, muito. parece videogame, né? Exatamente, é muito Parece bonito de ver. videogame. E há pouco tempo atrás, eles perderam ao longo do tempo também essa qualidade técnica. Porque foram buscar outra coisa que estava. Exatamente. Buscaram, veio um treinador francês, né, com outra metodologia, preocupado um pouco com a força. E hoje é maravilhoso, né? Quem gosta de voleibol, ver o Mais legal de Japão assistir. jogar é incrível. É uma aula de voleibol. A França é a mesma coisa, o Brasil foi buscando, né, ao longo do tempo se desenvolver também na força, porque tem, né, ao longo do tempo aí grandes conquistas, jogadores fortes também, mas eu vejo assim de uma forma positiva essa volta um pouco do resgate da técnica, né, da habilidade. Não ficar muito só naquela coisa da força, porque isso está fazendo um pouco a diferença. E a gente está atento. O Bernardo, a gente sempre fala, o Zé Roberto, são, né, duas grandes referências no mundo todo, e estão aí, né, esse tempo todo, né, no top, por isso, que eles estão sempre buscando, né, o que está acontecendo, nos adaptando no treinamento. O Bernardo é uma pessoa que eu estou no dia a dia ali, está sempre cobrando, né, esse algo a mais, esse diferencial na parte técnica das atletas, de começar a entender um pouco, e é um processo que demora. Na seleção, a gente, né, com essa volta do Bernardo, esse grupo sofreu um pouco por isso, porque foi muito pouco tempo É. para se entender, né, É outra essa mentalidade, proposta né? de Outra mentalidade.